Essa bênção na nossa vida. Louvado seja Deus, bem, nosso amigo missionário Gilberto. Ele vai estar aqui ministrando aqui a palavra. Visitas em casa. Tá bom? Então, se estivesse na tua casa. Boa noite a todos e a todas. A paz seja contigo. Quero agradecer ao pastor José Roberto e a sua esposa Tânia pelo convite. O pastor José Roberto foi nosso pastor durante muitos anos ali em Ucrânia. É uma satisfação estar aqui visitando este templo, esta congregação, visitando essa cidade. Minha cunhada Sabrina também está conosco. É uma honra, prazer em conhecê-los. Por favor, abra a sua Bíblia no Santo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 18. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Encontraram? Diz assim, ó. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Neste primeiro versículo, por favor, grave no seu coração, na sua mente, a palavra orar. Orar. O 2 diz assim, dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. O 3. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que eu não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Nesse versículo, que é o 5, você vai gravar na sua mente, no seu coração, a expressão, a frase, que ele diz assim, ó, hei de fazer justiça. Amém? Continuando, e disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E o 7, para a gente terminar, e Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Nesse versículo 7 você vai assimilar, guardar na sua mente, no seu coração, o verbo ali, ó, clamam, do verbo clamar. Entendeu? Somente até o versículo 7. Querido filho, filha, nesse texto que lemos no Santo Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, o Senhor Jesus nos mostra, nos esclarece, nos faz contemplar de uma maneira sucinta, de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, qual o caminho que o Filho de Deus precisa trilhar, caminhar, prosseguir, para que as bênçãos do Senhor Deus Todo-Poderoso venham nos alcançar, nos envolver, nos preencher. Ele é direto aqui. E isso, filho e filha,
Ele promete derramar o Espírito Santo sobre toda a carne, e você cheio do Espírito Santo. Na tua vida familiar, Ele diz assim, ó: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Quem quer a bênção dele sobre a tua família? Na tua saúde também. Ele diz assim, ó: eu sou o Senhor que te sara, que te traz saúde. Na tua vida sentimental, o Senhor Deus disse assim, ó: não é bom que o homem esteja sozinho. Vou lhe fazer uma companheira, uma adjutora, uma auxiliadora que lhe seja idônea, pois deixará o homem, repare que não é abandonar, né? Deixará o homem, seu pai, sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne, que o que Deus não separou. Então, tem vitória na vida sentimental, na tua vida financeira, na tua vida profissional, na tua vida econômica. O Senhor Deus diz assim, ó: minha é o ouro e a prata. Então, filho, filha, se ao Altíssimo pertence o ouro e a prata, Ele é capaz de escancarar todas as portas para você, financeiramente falando. Aquele teu sonho, aquela tua inscrição, aquele teu currículo, aquele teu concurso, aquela tua promoção, é possível. Filho, filha, isso de acordo com esse texto que nós lemos. Repito, em todas as áreas, em todos os aspectos, em todos os sentidos, vida espiritual, vida sentimental, vida familiar, na saúde e na vida financeira. É o que Jesus esclarece nesse texto. Porém, Ele esclarece, mas Ele diz diretamente o caminho, filho, filha. E é isso que eu preciso passar para você nessa noite. Primeiro, oração. Lembram quando iniciamos a leitura, eu pedi para você guardar no coração e na mente a palavra orar. Quem lembra? Quem lembra? Jesus fala aqui da importância da oração. Olha aqui para mim. O que é oração? Filho e filha, a oração é uma conversa com Deus Todo-Poderoso. É um bate-papo com o Senhor Deus. Por exemplo, ao acabar o culto, ao acabar a reunião, eu irei conversar com o pastor José Roberto. Vamos interagir. Vamos conversar sobre alguns temas, alguns assuntos. E ele, pastor José Roberto, que tem ouvidos para ouvir, olhos para contemplar e boca para falar, ele vai interagir comigo. Vai haver uma troca de ideias. Ali é um diálogo. Quem está entendendo? Mas qual é a diferença da conversa com Deus? Preste atenção agora. Com Deus, você não o vê. Porém, entretanto, repare bem, você não o vê, mas você o sente. Na noite de hoje, quem já sentiu, seja sincero, quem já sentiu a presença de Deus aqui nessa noite? Glória a Deus. Quem você já sentiu a presença de Deus num momento tão difícil da tua vida, de muita tribulação, muita angústia, né? Você estava aí numa maior luta e você de repente viu o manifestar de Deus, o agir de Deus, de repente um livramento qualquer, e você sentiu a presença dele de uma
de uma força tremenda. Quem já teve essa experiência com ele? Meu. Então, você não o vê, mas você o sente. Por exemplo, para você entender melhor, eu não consigo visualizar o vento, mas eu sinto quando o vento, em algum momento, vai balançar a gravata. Sim ou não? Eu não vejo a sede, mas eu sinto a necessidade de me hidratar. Eu não vejo a fome, o frio, o calor, etc. Então Deus você não o vê, mas você o sente. Teve um momento, preste atenção, em que as pessoas, em que o povo contemplou o Senhor Deus. Quando foi isso? Quando Jesus se fez homem e habitou entre nós. Em Jesus estava a imagem do Deus invisível. Jesus, o verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Jesus, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Então as pessoas o viram. E após a sua ressurreição, repare bem, Jesus aparece para uma dezena de apóstolos, para as mulheres. E um dos apóstolos, o Tomé, ele deixou a dúvida entrar no coração e disse assim: eu não acredito que Jesus esteja vivo ou que ele tenha ressuscitado. Eu só acredito se eu colocar e ver e colocar as mãos nas suas feridas, nos seus cravos. Eu só acredito vendo. Aí o Senhor Jesus, num determinado momento, aparece para Tomé. Tomé, então, ao visualizar os cravos e as feridas de Jesus, Tomé vira para Jesus e diz assim: tu és o meu Senhor, e completa: tu és o meu Deus. Aí Jesus respondeu e disse assim: rapaz, você está acreditando porque você está me vendo, mas felizes serão aqueles também que não vão me ver, mas ainda assim vão acreditar em mim. Filho, filha, a palavra para mim, olha aí, para você, uma palavra para todos nós. Obviamente que chegará um momento em que todo olho verá novamente, todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Mas por enquanto, eu vejo Jesus na vida de cada irmão, cada irmã, através dos frutos do Espírito Santo que está em você. Por enquanto, Ele, em Espírito, ouve a nossa oração. Quem está entendendo? Então ele fala aqui, nesse texto que lemos, da necessidade de orar. E ele completa, em outras palavras, ele completa com o quê? Presta atenção agora. Qual é a oração que chega até ele? Ele completa aqui: orar sempre. É a oração feita sem cessar. E o que isso significa? Que nós não podemos ter momentos de oração apenas. Por exemplo, aquele tempo, momento de oração. Não! Você precisa ter uma vida de constante
noite, de madrugada. Às vezes o Senhor Deus até te incomoda, né? Para você orar de madrugada. Mas o teu dia, filho, filha, de repente foi todo cansativo, né? De repente a tua jornada foi longa. De repente você precisou enfrentar uma condução ruim. Um ônibus, um metrô, um trem, BR, tão cheio, tão intenso. Você está tão cansado, tão cansada. Aí às vezes o Senhor Deus te chama de madrugada. E você acaba dormindo mais um pouquinho. E quando você percebe, já raiou o dia. Acontece ou não acontece? Filho, filha, preste atenção. Quando você estiver desanimado ou sem forças para orar, olha o que eu vou falar agora. É aí que você tem que orar. E eu vou abrir um parênteses, por favor, entenda. Quando você estiver sem forças de vir à igreja, vir ao culto, é aí que você tem que vir. Bateu aquele desânimo de ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, é aí que você tem que ler. Porque o inimigo sabe da força que há na oração intensa, oração sem cessar. Olha o que diz aqui o livro de Atos, não precisa ler agora, para você compreender melhor. Olha o que diz aqui o livro de Atos, capítulo 12, versículo 5, não precisa ler agora, diz assim, ó. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração contínua por ele. Entendeu? O homem de Deus, o apóstolo, apóstolo Pedro, pastor Pedro, foi levado ao cárcere, foi levado à prisão. Qual o motivo? Pregar o seu evangelho. E o que a igreja, querido, o que os irmãos fizeram? Quando eles receberam a notícia, quando eles receberam a informação que o pastor, que o líder, que o apóstolo Pedro estava no cárcere preso, porventura, os irmãos começaram a reclamar da vida. Se o nosso líder foi preso, agora que a perseguição vai ficar mais intensa. Será que eles começaram a reclamar desse jeito? Será que eles começaram a murmurar? Ou, de repente, se esconderem ou saírem pelo mundo correndo sem destino, como se fosse resolver alguma coisa? Será que eles começaram a blasfemar? Não! A igreja, diz o texto, olha aí que forte, entrou em oração. A igreja foi de joelho. E o interessante é que foi feita uma oração intensa, uma oração contínua a Deus. Esta oração intensa, esta oração contínua, esta oração sem cessar da igreja naquela época, chegou ao trono do Senhor Deus. E parece que chegou com um cheiro suave às narinas do povo poderoso. É como se ele tivesse se levantado do trono dele e contemplasse aí o povo de joelhos em oração. Aí entrou o livramento. Entrou o quê? O livramento.
até o cárcere. E o livramento foi providenciado. Porque o cárcere foi aberto, o apóstolo foi solto e o nome do Senhor foi glorificado. Quem está entendendo? É a tua oração intensa que Deus entra e age no livramento, com escape, com proteção de quem você tanto ama, tanto quer bem. Você está de joelhos para aquela pessoa, você não percebe o agir sobrenatural de Deus, livrando de infarto, derrame, AVC, fratura, acidente, bala perdida, atropelamento, etc, etc, etc. Mas como eu disse, não tenha momento de oração, tenha uma vida de constante oração. E você quer ser atendido rápido, rápida. Quando você está no mercado, a sua compra, né? Vai efetuar o pagamento. Você geralmente visualiza aquele caixa que está mais cheio ou vazio? Você tem pressa, sim ou não? Você já percebeu quando a funcionária do caixa ela tirou uma pausa, né? De repente ela foi ao banheiro ou tirou aquela pausa para tomar um café? Quando ela volta daquela pausa e ela retira aquela placa de fechado para aberto, as pessoas na fila chegam dando um salto enorme. Parece um atleta, sim ou não? Parece que estão nos Jogos Olímpicos. Eles dão um salto tão grande. Por que isso? Porque as pessoas têm pressa em ser atendido. Atendida. Você tem pressa, filho, filha, em ser atendido, atendida? Busque de madrugada. A fila, eu afirmo a vocês, a fila é demasiadamente menor. Quem está entendendo? Eu preciso avançar aqui no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, no versículo 5, ou melhor, no versículo 7. Eu pedi a vocês que guardassem também no coração, na mente, a palavra clamam. Quem lembra? Preste atenção agora. Qual é a diferença da oração do clamor? Preste atenção. O clamor, filho e filha, trata-se de um grito. O clamor trata-se de um pedido de ajuda, de um pedido de socorro. A pessoa que está numa aflição muito grande, numa luta, numa angústia muito grande, ela precisa clamar, ela precisa gritar, para que a resposta aconteça, na maioria das vezes, de uma forma imediata. Por exemplo, a pessoa que está no mar ou numa piscina e ela, de repente, alcançou um ponto do mar muito, muito profundo, e aquela pessoa não teve treinamento, não tem habilidade para sair daquela situação, para nadar. Então o que ela faz naquele momento de luta, de angústia? Ela clama, ela pede socorro, ela está se afogando. É necessário, nesse caso, que uma pessoa treinada, talvez um militar, né? Um professor de educação física, uma pessoa que tivesse treinamento e visualizasse aquela angústia, aquele sofrimento, aquela pessoa entrando
Obrigado. Este socorro precisa ser sério. Olha o que eu vou falar agora. No clamor, na imensa maioria das vezes, a resposta precisa ser imediata. Olha o que diz aqui o livro do Êxodo, não precisa ver agora. Capítulo 3, versículo 7, diz assim, ó: e disse o Senhor Deus: tenho observado de forma atenta a aflição do meu povo, que está lá no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Olha aqui para mim. O povo de Israel, o povo de Deus, estava no Egito, não a passeio, a turismo. Depois você dá um Google quando você chegar em casa. O Egito é lindíssimo, né? O Egito é sensacional. Você pode contemplar as pirâmides antigas, né? Você tem ali o Rio Nilo, você tem o Mar Vermelho, você tem o Mediterrâneo, o Norte, e tem aquele passeio de propriedade de caminho. O povo de Israel não estava no Egito para tirar uma selfie e postar no Instagram ou no Facebook. Não! O povo de Israel estava no Egito na maior luta, na maior aflição, na maior angústia, na maior tribulação, sendo escravos do faraó. Há quanto tempo, Gilberto? 5 anos, 10 anos, 15 anos? Não! 430 anos nessa batalha, nessa peleja, filho e filha. Porém, presta atenção agora. De repente, eles resolveram tomar uma atitude. Que atitude é essa? Decidiram clamar. Lembra que eu falei para vocês? O clamor, na imensa maioria, exige uma resposta rápida, uma resposta séria. Eles não aguentavam mais aquela vida, filho e filha. Então, eles decidiram invocar ao Deus dos patriarcas, dos pais da nação. E o Senhor Deus ouviu esse clamor. Talvez, de repente, a sua situação exija que você, na noite de hoje, me invoque. Que na noite de hoje você clame. Porque o restante da história você conhece, né? Que o Senhor Deus envia Moisés, que também foi outro que precisou clamar. Olha aí, ó, a diferença. Quem está entendendo? Era tudo ou nada. Ou o mar se abre para que esse povo passasse, caminhasse, ou ia ter conflito, ia ter resistência, né? Porque o exército do faraó estava com uma fúria muito grande, então Moisés clama. E como eu disse a você, na maioria das vezes, ele exige uma resposta o quê? Para você entender melhor, quando Jesus estava evangelizando, anunciando o reino
sentado. E o que ele fez ao receber essa informação? Ele começou a gritar, filho, filha. Ele começou a clamar. Afinal, em Jericó passava Jesus. Em Jericó passava o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Em Jericó passava o Messias. Em Jericó passava um povo poderoso. Voltando ao clamor, em Jericó passava, caminhava aquele que disse: clama a mim e responder-te. Quem conhece esse texto? Quem conhece? No livro do profeta Jeremias. O profeta Jeremias tomou nota e profetizou pelo poder do Espírito Santo. Mas a palavra de quem? Jesus. Ele é a palavra. Ele é o Verbo encarnado. Então, pense você, filho e filha, se Bartimeu iria perder aquela chance, se Bartimeu iria perder aquela oportunidade de clamar, de gritar. Não! Lembra quando eu falei da oração? Que quando batia aquele desânimo, que era aí que você tinha que orar. Quem lembra? Quem lembra? A mesma coisa eu falo no tocante ao clamor. Repare bem, filho e filha, que em volta de Jesus, próximo ao cego Bartimeu, havia uma multidão de gente, assim, estava cheio. E aquelas pessoas, repare bem, percebendo que o cego estava clamando, aquelas pessoas chegaram perto do cego, do Bartimeu, e falavam assim: fique quieto, feche por favor a tua boca, pare de clamar. E o que ele fez? Passou um zíper? Ficou quietinho? Olha o inimigo atuando. Olha como ele é astuto, perverso e cruel. Já pensou se ele fica quieto e passa um zíper? Jesus iria se deslocar para uma outra cidade, para uma outra região. E ele ia perder a função dele. Quem está entendendo? Quantas oportunidades passam diante de nós e a gente perde, sim ou não? Em várias áreas da nossa vida, é ou não é verdade? Sendo que, repare bem que a nossa vida não é como um filme no streaming, no Netflix, né? Que você com o controle remoto consegue retroceder uma cena, ou avançar, ou colocar uma pausa na história. Então, se o Bartimeu fica quietinho, ele perde a bênção dele. Na noite, o Senhor Deus não quer que vocês percam nenhuma oportunidade, nenhuma chance. Basta você agir como ele agiu. Porque quanto mais as pessoas diziam para ele ficar quieto, deixar de gritar, mais ele clamava. E o autor das palavras, clama a mim, passava por ali. Pense você se ele ia perder essa chance. Não! Ele agarrou aquela chance. E Jesus se voltou para ele e ouviu o clamor. E o respondeu: como eu disse a você, que na maioria das vezes
está entendendo? Deus. Vou terminar agora. No versículo 4, ou melhor, no versículo 5, eu disse a você também, né? Para guardar no seu coração, na sua mente, quando ele diz assim: hei de fazer justiça. Quem lembra? Quem lembra? Termina agora, filho, filha. Esse texto, essa passagem do Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, o Senhor Jesus relata uma história, um fato de uma senhora, uma viúva, que tinha uma causa da justiça, um processo judicial contra o adversário dela. Porém, no fórum, lá no Tribunal de Justiça, o juiz de direito encarregado por dar sequência àquele processo era um mau juiz, era um juiz iníquo, era um juiz que não estava nem aí e não respeitava nenhuma mulher, nem um homem, e também não respeitava a Deus. Mas o que aquela viúva, coitadinha, fez ao perceber que lá no fórum, que lá no Tribunal de Justiça, o profissional encarregado de dar sequência ao processo dela era um mau profissional, um mau juiz? Será que ela desistiu? Será que ela deixou para lá? Não! Filho, filha, ela perseverou. Diz o texto que constantemente aquela senhora se dirigia ao fórum, se dirigia ao Tribunal de Justiça e dizia assim: Senhor juiz, julga a minha causa contra o meu adversário. Eu tenho um processo parado aqui que não anda. E o juiz, por ser iníquo, por ser um mau profissional, no primeiro momento ele não quis, no segundo momento ele não quis, no terceiro momento ele não quis também, queria saber dela. Porém, de tanto ela insistir no que ela queria, de tanto ela perseverar, se dirigindo ao fórum, o juiz iníquo toma uma atitude, ele toma uma decisão. Ele disse assim: ó, ainda que eu não temo a Deus, não respeito os homens, não respeito as mulheres, não respeito ninguém, porém, como essa viúva está aqui no fórum todos os dias, olha a palavra que ele usa, me molestando, ou seja, me incomodando, sabe de uma coisa? Eu vou lhe fazer justiça. Então, muito provavelmente, né, o juiz se dirige ao gabinete, ao escritório. Eu acredito, né, a dificuldade que ele encontrou em localizar o processo dela parado, o processo dela que não andava, que não se movimentava, empilhado no meio de tantos outros. Ele localiza aquele processo, ele julga a causa dela, ele assina, ele carimba, ele publica, ele bate o martelo, entregando nas mãos dela a vitória. Agora, pense você, filho, filha, no teu Deus, ele que é o justo juiz,
justiça. Termino agora. Perceberam? Esse texto, de uma maneira clara, sucinta e direta, o que o Espírito Santo está te apresentando na noite de hoje, filho, filha. Lembra que eu falei no início? Qual é o segredo? Qual é o caminho? Olha, em todas as áreas da tua vida, já comentei sobre isso. Jesus aqui é direto, ó. O Espírito Santo colocou bem mastigado para você. Qual é o segredo? Vou repetir. A tua oração intensa, a tua oração sem cessar. Segundo, o teu clamor. A gente explicou a diferença de um, de outro. E a importância de você gritar e clamar, chamando a atenção do Todo-Poderoso. De repente a tua luta está muito grande. A tua aflição, o teu deserto, a tua prova, o teu sofrimento, de repente é no teu lar, tua casa, tua família, teu filho, tua filha. Eis aí o momento oportuno nesta campanha para você clamar. Terceiro, termina agora. Oração, clamor. Terceiro, a tua perseverança. Cristão não é aquele que desiste das coisas facilmente. Cristão não é aquele que chuta o balde e larga tudo. Cristão não é aquele que qualquer bobagem entrega o cartão de dinheiro e desiste e declina. Não! Olha aí o exemplo. Cristão é aquele que persevera. Jesus deixa claro aqui esse texto. Termina agora. A perseverança é tão importante na vida do cristão, tão importante, que lá no último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse, Jesus reafirma isso, ele endossa isso, ele fala assim, ó, aquele que perseverar até o final, este aqui vai ser salvo. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pela oportunidade.